Bom dia a todos! Gente, que alegria estar aqui com vocês. Que pena que nem todo mundo vai conseguir entrar e participar, mas a palestra vai ficar gravada. E, assim, é incrível a gente ter tanta gente disposta a conhecer mais sobre a endocannabinoidia, sobre os canabinoides, especialmente no manejo da dor de cães e gatos, né? E você sabe que hoje é um dia de muitas primeiras vezes, né? É a minha primeira vez aqui em Goiânia e também a primeira vez que a endocannabinologia está presente no CBA. Então, é um dia histórico muito importante, né? Então, vamos começar. Deixa eu ver se... Vou começar já com uma frase que eu escutei há muitos anos atrás em um congresso e que me marcou profundamente até hoje. A gente nem sempre a gente vai conseguir evitar que o nosso paciente tenha uma lesão tecidual ou uma degeneração. Então, em algum momento da vida dele, ele vai ter algum tipo de dor em algum nível. Porém, vocês já pararam para pensar que somos nós, os divisores de águas, né? Quem de fato define se esse nosso paciente vai ter uma vida adaptada, vai ter um bom manejo, uma vida boa, feliz ali, ou se esse nosso paciente vai de fato ter uma vida completamente miserável, com muita dor. Então, só o fato de vocês estarem aqui hoje e tanta gente ter interesse nesse tema já é assim um baita diferencial. Também prestigiando outras palestras com esse mesmo tema, é um diferencial incrível. Vocês estão aqui, ó. E já acabando com a poesia da coisa, eu já trago aqui dados que são bem impactantes. Mas esse estudo mostrou que mais de 40% de todos os cães de todas as idades podem sofrer com dor crônica associada à osteoartrite. 40% é muita coisa, né, gente? Bastante coisa. E quando a gente pega esse grupo, separa esse grupo de animais, a coisa fica ainda pior. 8 em cada 10 cães com osteoartrite também possuem dor muscular, independente do número de articulações afetadas. E esse é um aspecto muito negligenciado na clínica médica, né? Ninguém considera a parte muscular ali e essa via de dor também. Então, bastante coisa. Quando a gente vai para o universo felino, como sempre, é mais complexo e também ainda mais difícil, né? Esse estudo mostrou que 60% dos felinos com mais de 6 anos seriam afetados com algum grau de osteoartrite. 6 anos, olha só, é um animal muito jovem, né? E 60%, bastante gatinhos sofrendo aí com algum nível de dor, né? No universo dos idosos, nossos queridos idosinhos, a coisa também se agrava bastante, né? Os estudos que a gente tem mais robustos mostram que mais de 80% dos cães acima de 8 anos vão ter níveis bem graves de osteoartrite, enquanto que os gatos, 90% deles acima de 12 anos, também vão ter um aspecto de dor e de osteoartrite em grau elevado. Então imagina só, né? Muitas vezes se torna ainda mais grave, porque muitas vezes a gente olha e fala, é da idade, tá parando de andar, mudou o comportamento, mas é da idade, é normal para o idoso, né? E muitas vezes não é por conta de uma lesão ali, de uma degeneração, que muitas vezes pode ser manejada ou até mesmo evitada, né? Esse estudo, gente, ele é tristíssimo. Ele é um estudo que abordou cães muito jovens, de 8 a 4 anos de idade, e ele encontrou que o resultado foi que praticamente 40% desses animais mostraram sinais radiográficos de osteoartrite em pelo menos uma articulação. Uai, mas animal jovem tendo osteoartrite, tendo dor, eles não são blindados contra dor? Muita gente negligencia também esse rastreio na clínica médica, não é mesmo? Muitas vezes o paciente jovem vai para uma vacina, para uma consulta pediátrica, que seja, e a gente muitas vezes deixa passar esse rastreio ali articular, um rastreio de dor mesmo. Então é importante que a gente faça, né? E ainda mais triste nesse estudo é que somente 2 desses cães estudados recebiam algum tipo de tratamento para dor. E daí, esses tratamentos seriam os adequados, aí já tem outra história, né? Então, olha que coisa grave. Então, gente, a dor crônica, de fato, ela se tornou uma epidemia silenciosa na nossa prática, né? Na medicina veterinária. E por quê? Porque esse cachorrinho aqui, ó, correndo feliz, brincando na praia, né, ali, todo alegre, ele pode ter uma dor moderada e até excruciante e continuar brincando feliz, alegre na praia. Esse gatinho aqui, ó, que não mudou muito o comportamento, ele só deixou de subir naquela cama um pouco mais alta, e aí ninguém deu muita bola, ele também pode
pode ter um nível de dor expressiva e ninguém notou, ninguém, né, foi atrás disso. Os cães jovens, como a gente falou, também estão ali vivendo a vida deles, mas também podem apresentar algum nível de dor associado. Sem falar aqui nas dores que são ocultas, né? Não tão ocultas assim, mas que eu acho que a gente escolhe muitas vezes ignorar, mas são aquelas condições crônicas que a maior parte dos nossos pacientes vai ter pelo menos uma delas aqui, duas delas, um conjuntinho delas. Então nós temos desbioses intestinais gravíssimas que o paciente carrega a vida inteira. Isso gera uma dor bem importante e muitas vezes a gente nem sabe como tratar, como identificar, como manejar isso. Animais, o clássico, né, com dermatopatias, o clássico das otites. É muito raro, infelizmente, que eu pegue, por exemplo, uma prescrição que tenha um protocolo associado de analgesia adequada para esses pacientes. Muitas vezes a gente foca na infecção, né, no quadro clínico ali, e a gente não tem um protocolo de analgesia eficiente para aquele paciente, né? Então nós temos as odontopatias ali, né, quando a gente tem inflamações na cavidade oral gravíssimas, tem pacientes que, meu Deus do céu, né, todo mundo já pegou uma boquinha podre por aí. Então a gente vê ali as periodontites no nível expressivo na nossa clínica, e isso existe ali um nível de dor altíssimo, gente. É muita dor, mas o cão continua comendo, fazendo as coisas dele, porque ele nasceu para sobreviver, né? Ele nasceu para se adaptar. E aí a gente não dá muita bola e isso vai se mantendo, fazendo uma série de alterações bioquímicas, fisiológicas, sistêmicas, silenciosas ali. Então isso é, para mim, a epidemia mais grave e mais silenciosa que a gente tem na nossa clínica, não é? E lá no final de 2019, 2020, foi feita uma grande revisão dos conceitos de dor para a gente entender qual conceito se encaixaria melhor. E hoje a gente adotou esse conceito. A dor, ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela ligada a um dano tecidual real ou potencial. E o que significa isso, gente? Significa que a dor, ela é uma experiência subjetiva. Ela não é uma experiência somente física. Ela é muito mais do que isso. Antes fosse só física, que era muito mais fácil de resolver. Mas ela é uma experiência multifatorial. É uma experiência emocional, como a gente falou também. A gente tem elementos envolvidos, elementos ambientais, neurobiológicos, experiências passadas daquele paciente também, todo o estado emocional daquele paciente, né, o estado social também dele, tudo isso impacta na percepção da dor. A gente precisa também que, por exemplo, a interpretação bioquímica, metabólica do paciente consiga expressar e entender o que é aquela dor. Então, a partir do estímulo, o corpo daquele paciente vai ter que fazer todo um rearranjo ali para poder identificar essa dor como sendo uma dor. Então, percebam como é complexo, né, o universo da dor, não é uma coisa muito simples. E como que essa dor, ela atua dentro do corpo, né? A gente tem, vamos supor que a gente tenha, se funciona, funciona. A gente tem aqui nossos receptores que estão presentes, por exemplo, na pele, no periósteo, nos tendões, no músculo. E vamos supor que esse cãozinho aqui teve uma lesão nesse membro posterior. Uma lesão, uma queimadura térmica ou mecânica aqui. Então, esses nossos receptores, eles vão fazer um trabalho que a gente chama de transdução. Eles vão enviar esse estímulo para o sistema nervoso através dessas fibras aqui ascendentes. E aí, o sistema nervoso, ele vai pegar e vai passar, vai fazer um trabalho que chama de transmissão. E aí, através desse estímulo, desse impulso nervoso, esse estímulo vai passar, vai chegar na medula espinhal, onde ele vai, por uma via ascendente, vai passar por um processo de modulação aqui nessa medula. E aqui, depois vocês vão entender mais à frente, é justamente o momento da gente agir, né? Para que esse estímulo tenha um desfecho melhor. E aí esse estímulo passou aqui pela medula espinhal, nesse processo de modulação, e ele ascende até o córtex cerebral, onde ele vai ser percebido. A dor vai ser percebida e entendida aqui. Esse é o caminho da dor. Qualquer dor que seja, estímulo mecânico, térmico, né, traumático, que for, elétrico, o que for. Quando a dor ela é resolvida, por exemplo, tive a lesão, resolvi a lesão, tratei ela e resolvi. Esse estímulo, ele não vai ficar, ele foi resolvido, ele não vai ter por que ficar passando e sensibilizando aqui, fazendo uma sensibilização central. Agora, o que acontece muito na rotina, né? Esse estímulo, essa lesão, ela não foi tratada adequadamente, a analgesia não foi feita adequadamente, foi ignorada completamente, como é o caso, né, muitas vezes. E aí, a gente tem o quê?
quê? Uma sensibilização central contínua, ela é perpetuante. Então, a gente vai ter sempre uma percepção dolorosa, o que a gente chama de dor crônica, né? Essa é uma forma simplista de explicar, mas o caminho da dor no corpo é bem esse. E a dor, pessoal, ela pode ser classificada de diversas formas. Então, a gente pode classificar a dor de acordo com o tempo dela, então, a gente, como aguda, como crônica. A gente pode classificar de acordo com a intensidade, ela pode ser leve, moderada, intensa ou torturante, extenuante. E ainda ela pode ser classificada conforme a sua localização, a sua origem. Ela pode ser somática, neuropática, visceral ou até mesmo mista, né? A maior parte das nossas lesões ali oncológicas, por exemplo. Aqui só para vocês um exemplo de um gatinho com uma manifestação de dor neuropática, porque tem aqui uma compressão do plexo braquial, né, um nódulo, um tumor, e também temos ali a automutilação, né, essa redução da higiene dele, do mudança de comportamento também. Então, olha só a expressão facial desse gato, né? É uma dor que não está sendo bem manejada, ele não é responsivo à terapêutica convencional. Então, temos aí um exemplo de dor neuropática. Aqui um exemplo de dor somática, uma neoplasia óssea, limitando ali os movimentos, trazendo ali bastante incômodo, bastante dor para desse paciente também. E a dor, a gente já identificou a dor, né? Aí a gente pensa, como é que eu vou avaliar essa dor? Como é que eu vou quantificar essa dor? Tem várias formas também que a gente pode fazer isso. A gente pode quantificar a dor baseado nas alterações fisiológicas e comportamentais desse paciente. A gente pode usar escalas numéricas verbais, onde o responsável por esse paciente vai falar para a gente, através de uma nota de 0 a 10, qual que é o nível dessa dor que ele percebe. Mas aí vocês percebam que existem muitas falhas, né? Como é que a gente vai adivinhar? A gente olha assim e fala, gente, tem pacientes que estão ótimos, você fala, não tem dor nenhuma, mas você vai avaliar, é uma dor extenuante, excruciante mesmo, né? Então temos falhas aqui nessas avaliações também. E a gente pode usar a escala descritiva verbal, que é muito usada, né, onde a dor vai ser classificada em ausente, leve, moderada ou intensa. Nós temos também as escalas ali validadas para nos ajudar a guiar essa avaliação. Então nós temos muitas, né, muitas que têm essa validação. E cada uma delas vai servir para um momento específico, para um quadro específico. A gente vai poder avaliar tanto a dor aguda quanto a dor crônica em cães e gatos. E hoje nós temos o auxílio da inteligência artificial, para umas coisas ela é péssima, mas para outras ela nos ajuda, né? E na avaliação da dor também. Então nós temos alguns aplicativos que já usam a inteligência, isso já tem muitos anos, sabe? Que já usa, por exemplo, a expressão facial, faz cálculos para identificar até o nível ali de dor de felinos, de cães, isso é bem bacana também. Porém, gente, uma coisa que eu quero que vocês saibam, nenhuma escala, jamais, validada ou não, jamais vai substituir o olhar clínico apurado, o olhar clínico certeiro, né? E treinado. E o olhar clínico não só do médico veterinário, mas o olhar também do responsável por aquele animal. É muito importante. Quem mais conhece os nossos pacientes são os tutores, né? Então eu tenho que confiar nessa avaliação dele. E a gente pode avaliar através de vários marcadores, vários indicadores de comportamento, de interação social, de apetite, tudo isso a gente vai aprendendo e vai conseguindo estabelecer com mais facilidade com o passar do tempo. E sempre associando, somando com a visão e com os relatos do próprio tutor. Nunca deixar por conta dele também, porque somente por conta deles, porque a gente tem falhas, né? Quando envolve o amor também, tudo fica, né? Pode ficar um pouco nebuloso e confuso. Então a gente tem que fazer uma interseção ali. Essa daqui é uma escada de analgesia. Ela foi transposta através da OMS, né? A gente transpôs para a medicina veterinária. Temos várias depois escadas ali de analgesia que vão nos auxiliar na terapêutica, na escolha terapêutica para tratar esse paciente, o nível de dor, né? O momento ali em que aquele paciente está. Então aqui a gente tem, né, para dores leves, moderadas e intensas, classes ali de medicamentos que podem ser utilizados. Porém, uma coisa que eu gostaria que todo mundo saísse daqui bem atento, né? As escalas, os guias, a escada de analgesia, elas existem para nos ajudar, nos auxiliar. Não é para a gente seguir uma receita de bolo e todo paciente, qualquer paciente eu vou usar aquilo e pronto. Por quê? Nós estamos vivendo também uma epidemia de uma pasteurização, eu chamo de pasteurização, uma padronização de inúmeros tratamentos
tratamentos de inúmeras conduções clínicas de pacientes. Então, o que acontece? Vamos supor aqui, esse paciente aqui, que é um paciente que tem uma dor moderada, vamos supor, eu vou lá e falo assim, eu já li em algum lugar que essa pílula aqui cor-de-rosa é boa. Eu vou dar essa pílula cor-de-rosa para ele que vai funcionar. Todo mundo usa, já usa há muitos anos, funciona, ele encaixa bem aqui. Aí esse paciente aqui, esse outro paciente que tem uma dor excruciante, né, ali, uma dor muito intensa, eu vou lá e falo, por que não? Vou dar essa pílula cor-de-rosa também, porque todo mundo usa, ela funcionou para esse daqui mais ou menos, eu acho, então vou usar também. E aí fica nisso. E esse paciente que tem uma dor leve, branda, talvez nem precisasse da pílula cor-de-rosa. Às vezes uma terapêutica regenerativa, né? Outras abordagens ali, uma fisioterapia, iriam ajudar, assim, grandemente esse paciente. Eu vou lá falar, eu vou usar sim, porque eu não posso deixar de usar. É como se fosse um pecado, né? A gente parar de usar o que a gente tem costume de usar sempre. Então vira uma receita de bolo. Isso é muito ruim para todo mundo, para todos nós, que a gente não cresce, né, no nosso raciocínio clínico, e também para os nossos pacientes que não estão sendo manejados como eles deveriam. Então, hoje, o que vocês vão sair daqui pensando sempre? Em todos os casos, individualização. Todo paciente é único. Eu sei que isso é um clichê, mas na prática clínica a gente às vezes ignora isso, né, muitas vezes. A gente fala assim, é único, mas aí o que eu faço? Isso aqui eu uso, não quero pensar muito, vou passar aqui. Gabapentina. Então, sabe, é o que acontece. Não deu certo, vou enfiar uma pregabalina, vamos ver o que dá. Então é assim, só que a medicina não é isso. A medicina é, de fato, a gente ter um olhar diferenciado para cada paciente. Aquele paciente precisa mesmo de gabapentina? Será qual que é o funcionamento dela dentro do corpo? O que ela vai trazer de bom para esse paciente? O que ela vai trazer de ruim para esse paciente? Na minha contenção de danos, no meu plano de contenção de danos, ela vai ser algo funcional ou vai mais atrapalhar do que ajudar? A gente tem que ter isso em mente. Então, também, para dor, um conceito que eu gosto muito é que a gente sempre tem em mente abordagens multimodais. Não existe fazer monoterapia no manejo de dor. Não existe. Eu tenho pacientes gravíssimos com dores de anos, tomando só gabapentina e achando que tá ótimo, né? E assim, tá maravilhoso, ele toma gabapentina, não tem dor não, gente. Eu falo, meu Deus do céu, é desesperador, né? Então, a gente precisa entender que para manejar dor bem, direito, não só o sintoma clínico, mas também o paciente, eu preciso ter um olhar multimodal, nunca de monoterapia, nunca da pílula cor-de-rosa, por mais bonita que ela seja, tá? E aí, quando é que a gente vai pensar além, gente? Mari, quando é que eu vou deixar de usar a pílula cor-de-rosa? Quando é que eu vou perceber que ela não está funcionando, meu Deus do céu? A gente tem vários cenários na clínica que nos trazem isso, né? Por exemplo, mais refratários, é o que a gente mais tem. É aquele paciente que já tem anos usando aquela medicação, então até pouco tempo, mas alcançou um platô de dose máxima, não sai daquilo ali. E aí eu falo assim, deixa eu colocar outra medicação. Aí a outra medicação atinge o platô de novo. Falo, o que eu faço agora? Aí põe mais uma. E aí é um animal que vai virando o quê? Polifarmácia. Né? Tem pacientes que usam, sei lá, 10, 15 medicamentos e também nada está resolvendo muito não. Naqueles pacientes que são intolerantes, a gente tem muito paciente que não se dá bem com diversas drogas, né? Assim como a gente também. Por quê? Porque o organismo é único, o indivíduo é único. Então, ele é intolerante, simplesmente eu não consigo usar a droga que eu queria usar. Muitas vezes eu penso, faço um planejamento terapêutico e falo, nossa, eu vou arrasar. Chega lá, é o cachorro vomitando, é o cachorro que não consegue, é diarreia, e faz desbiose, e um negócio que era tranquilo, naquele organismo é um caos. Então, eles são diferentes, não existe isso. Nos pacientes idosos, né, a gente, na fase senil, nós temos reservas metabólicas no chão, praticamente. Então, muitas vezes eu vou usar uma medicação que vai extenuar aquela reserva metabólica que já estava no chão, vai ter um custo para aquele organismo muito maior do que um benefício, e esse paciente não vai responder simplesmente. Então, será que vale a pena entrar com uma medicação que vai extenuar pouca reserva que esse paciente tem? A gente tem que pensar, né? E as síndromes metabólicas, como eu falei, que se encaixa bem também nos pacientes idosos. E aí que essa ideia, né, de que complementar, somar e integrar é muito diferente de substituir. Então não é pensar em substituir coisas e usar uma monoterapia, não existe isso, igual a gente falou. A gente vai sempre pensar em abordagens multimodais. E aí aqui, só para a gente resumir, a dor crônica, como a gente viu, ela envolve múltiplos mecanismos de inflamação, de neuroinflamação, de sensibilização
utilização central perpetuada, né, que se perdura aí por muito tempo. E a gente sabe que as terapias atuais, elas resolvem, elas ajudam, elas funcionam bastante e a gente não vai deixar de usá-las, a gente vai usar porque a gente precisa delas, não é mesmo? Mas muitas vezes elas não controlam tudo e muitas vezes elas não vão atingir o que a gente precisa que elas atinjam. E aí que a gente vai precisar de ferramentas que modulem o sistema, que modulem, que ajudem o paciente e não só mascare ou trate sintomas clínicos, tá? Que é geralmente o foco muitas vezes, né? Só tirar sintoma clínico e a gente não está pensando no paciente, no organismo como um todo. Aí vocês vão perguntar, mas Mari, quem poderá nos defender disso aqui, meu Deus do céu? Que novas ferramentas, para onde é que a gente vai, né? E eu poderia dizer que o sistema endocannabinoide é um elemento que vai nos trazer muitas respostas e muitos caminhos de possibilidades interessantíssimas para o controle de dor para os nossos pacientes. Aqui eu trouxe esse... Podem ficar calmos, viu? Não vou explicar nada disso aqui hoje. A não ser que vocês queiram muito, a gente explica. Mas esse aqui não é nem um terço do que é o endocannabinoidoma, que é um conceito mais expandido do sistema endocannabinoide. Gente, é muito complexo. A gente começa a estudar isso aqui, você vai ficando mais doido do que a gente já é, né? O veterinário não tem nenhum normal. Mas você começa a ficar mais doido ainda. Então, vocês pensem bem, tá? Mas é um caminho sem volta, porque quando a gente começa a estudar a fundo, a bioquímica, a fisiologia, onde essa rede integra, o que ela integra, aí tudo faz sentido. Você começa a ficar, sabe aqueles memes assim, ó, a mente explodindo? Mesma coisa. Tudo que você lê sobre o sistema endocannabinoide faz isso com o seu sistema bioquímico também, né? E o que é o sistema endocannabinoide? Gente, ele é uma rede muito complexa, muito irrigada ali, ele está completamente enraizado em todos os órgãos, em todos os sistemas, inclusive... Sabiam que o sistema endocannabinoide é o primeiro sistema que se forma no embrião? Então, todos os vertebrados, as plantas, os nossos cachorros, nossos gatos, a samambaia, todos nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. É o sistema mãe de todo o corpo, de todo o organismo. Ele quem regula e faz a homeostase, o equilíbrio de todos os outros sistemas. Quando a gente começa a ter falhas no sistema endocannabinoide, nós começamos a ter problemas em todos os outros sistemas também. Ele é uma rede. E é uma rede como, Mari? Ele tem milhões de receptores em diversos tecidos, diversos órgãos, e muitos têm receptor, né? Ele tem neurotransmissores que se ligam a esses receptores também. E ele é um sistema recente, ele foi descoberto na década de 60. E extremamente importante e essencial para todo o corpo, né? E aí, olha que interessante, gente, é uma rede, né? Igual eu falei, a gente tem receptor no corpo inteiro, de todos os animais. E, de acordo com a espécie, essa distribuição muda também. Aí, olha que beleza, né? A gente já não viu isso na faculdade. Aí fala, gente, isso nem teve na faculdade, graças a Deus, que ia ser mais um sistema para a gente estudar. E ainda é um sistema que tem diferenças entre espécies, que já são muitas, a gente fica doido, né, estudando cada coisa. Então, é isso mesmo, a gente tem distribuições diferentíssimas entre um animal e outro. Por isso, eu estou até falando com as meninas ali na fila, como que os felinos, né, os gatos, têm uma resposta totalmente diferente do que os cães, por exemplo, sabe? Porque a distribuição de receptores, ela é muito diferente também, tá? E, como eu falei, todas as espécies vão ter o sistema endocannabinoide e a gente pode utilizar moduladores desse sistema, mas a gente vai ter que entender onde estão os receptores, como vai agir os canabinoides, por exemplo, dentro daquele organismo. E a gente vai conseguir selecionar, por exemplo, quais fitocannabinoides, quais canabinoides, quais reguladores eu vou utilizar, de acordo com o sistema que eu quero tratar, de acordo com a espécie que eu quero manejar também. Olha que lindo, né? É maravilhoso. Imagina, que coisa rica, a gente ter uma rede diferente em cada espécie, né? É muito bonito. E aí, quando eu falo isso aqui, no consultório, sempre fica doido, fala, não. Eu falo assim, gente, todo mundo, seu corpo, meu corpo, todo mundo produz maconha. Aí os tutores que falam assim, doutora, o meu não produz. Não, o que é isso? Minha religião nem permite isso. Eu falo, pois, querendo ou não, produz sim. E nós temos, olha que coisa mais linda. Nós temos, gente, dentro do nosso próprio corpo, uma farmácia pronta. Olha só, essa farmácia, né, a gente chama de endocannabinoides, porque a gente produz. E são vários, mas os que a gente conhece, os principais, são a anandamida e o 2-AG.
Ananda em sânscrito é a molécula da felicidade, vocês sabiam disso? Olha que a gente produz felicidade, a gente só não usa, né? Então, por isso que o mundo tá do jeito que tá. Mas a gente produz os endocannabinoides, olha que lindo, que mágico. Então, por exemplo, bati meu dedinho aqui, xinguei a mãe de todo mundo, fiz uma inflamação local. O corpo vai lá e fala assim, toma aqui, ó, um 2-AG para te desinflamar, toma uma anandamida para você ficar mais tranquila, vai passar logo essa dor. Olha que lindo, né? Então todos nós já produzimos endocannabinoides, né? E, gente, esse sistema, vocês nunca viram nada igual a ele. Ele é muito elegante, é um sistema muito, muito diferente de todos os sistemas que a gente já viu, que a gente já conhece. Por quê? Tudo nele é diferente. Até mesmo o mecanismo de liberação dos neurotransmissores é diferente. Então, imagina só, que sistema você tem o terminal pós-sináptico, os neurônios pós-sinápticos produzindo e liberando para ser absorvido ali no terminal pré-sináptico. Ninguém faz isso, só o sistema endocannabinoide, né? E como é que ele funciona dentro do corpo? Qual que é a mágica dele? Olha que coisa elegante, ó. Ele não tem estoque, como os outros sistemas do corpo. Então, os outros sistemas, eles acumulam neurotransmissores, porque quando eu precisar, eu vou usar, já estou aqui no meu estoque, eu vou usar. O sistema endocannabinoide não tem estoque. Ele trabalha por demanda. Então, bati o dedinho, ele produz instantaneamente os neurotransmissores e vão me ajudar naquela situação de inflamação e de dor, enfim. E dentro ali, quando a gente tem, por exemplo, uma situação de hiperexcitação dentro do neurônio, né? O terminal, o neurônio pós-sináptico, ele detecta essa neuroestimulação anormal, essa hiperexcitação, e ele vai lá e começa a produzir, a jogar na fenda sináptica os endocannabinoides, anandamida, o 2-AG e todos os outros. Então ele inunda a fenda de neurotransmissores, de endocannabinoides, que vão se ligar ali, ó, nos receptores CB1 e CB2 do terminal pré-sináptico. E aí, bem aqui, ele vai reduzir, são vários mecanismos bioquímicos, se vocês quiserem muito, eu explico. E eles vão conduzir aqui uma redução dessa hiperexcitabilidade. Então a gente tem uma neuroplasticidade, uma analgesia, uma anti-inflamação incríveis por conta desse sistema. Então ele mantém isso daqui regulado, sabe? É como se fosse um freio. Tá? Hiperexcitado, o sistema endocannabinoide vai lá e fala, calma, vamos acalmar aqui. Por exemplo, em qual situação que a gente tem uma hiperexcitabilidade descontrolada? Por exemplo, nas crises convulsivas, né? Por isso que a cannabis, os canabinoides funcionam tão bem assim nesses momentos. Então, quando eu tenho uma crise convulsiva, eu tenho um descompasso, um desequilíbrio desse sistema de liberação e de captação aqui pelos receptores. Por isso a gente tem uma hiperexcitação prolongada e muito intensa. E aí a gente entra ali com um manejo e a gente consegue regular de novo esse sistema. E aí, gente, nós temos ali na fenda, né, esse monte de endocannabinoides. Eu falei que ele é muito elegante, né? Ele não ia deixar sujeira, ele não ia deixar excessos aqui na fenda, de jeito nenhum. E aí, olha só que sistema. Tem os endocannabinoides que sobraram depois que já regulou ali aquela hiperexcitação. E aí, o que o corpo faz? Existem enzimas, as principais que a gente já conhece. É a FAH e a MEG-L, que vão ser as responsáveis por reduzir e degradar os endocannabinoides que sobraram aqui na fenda, que não foram utilizados. Então elas vão lá e degradam esses endocannabinoides aqui, deixando tudo limpinho, tudo pronto para a próxima. E aí, precisou de novo em seguida? Mesmo sistema, tudo muito rápido, é muito rápido. E nós temos também um problema com isso, né? Quando a gente tem o excesso dessas enzimas aqui, por desequilíbrios, elas podem ficar em excesso. Por exemplo, quando, Mari? A oxidação, né? O estresse oxidativo faz muito isso. Quando a gente tem uma alimentação horrorosa, poluição, estresse crônico, a gente vai ter um nível dessas enzimas aqui, ó, FAH e a MEG-L, elevadíssimos. E aí quem vai degradar elas, né? A gente vai pensar, vocês vão ver, é uma tal de PEGA, depois a gente vai falar sobre ela. Então, só para vocês guardarem essa informação, né? Quando a gente tem uma ativação contínua dos receptores de CB1, por exemplo, uma dor crônica, nós vamos ter uma dessensibilização, a gente vai começar a ter falha de homeostase, alterações em dor, apetite, humor, em tudo, imunidade. Então, por isso é importante que a gente tenha esse sistema regulado sempre. Gente, a gente tem uma hipótese, que é a hipótese da síndrome da deficiência de endocannabinoides, onde alguns indivíduos, igual eu falei, nessas situações pode ser genético,
né, são casos mais raros, vão fazer com que aquele indivíduo tenha deficiência de endocannabinoides, não produz como ele deveria produzir. Né? Então ele tem falta, tem uma deficiência. E nesse sentido, a gente precisaria de recurso para modular de novo esse corpo. Todo mundo aqui possivelmente já ouviu falar dos óleos à base de cannabis, os extratos ali, né? O mais famoso ali dos canabinoides, né? É essa terapêutica. E, de fato, ela tem um papel importantíssimo no controle e no manejo da dor. É um recurso muito valioso. A gente tem poucos estudos, poucos não, a gente tem alguns, né? A gente está vindo, lembra que eu falei um sistema recente? Tivemos um período obscuro de proibição, então o estudo, a pesquisa já foi dificultada, até hoje, né? Então a gente tem um número reduzido para alguns cenários, né? Para outros a gente tem bastante coisa. Quando a gente fala em manejo de dor, vocês vão encontrar muitos trabalhos que consideraram, por exemplo, óleos ricos em CBD. Gente, a gente tem milhões de fitocannabinoides, tá? É uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês também. Não é só CBD. O pessoal fala, usa canabidiol. Está dizendo que aquele paciente está usando um óleo isolado somente com um fitocannabinoide. Nós temos mais de 600 fitocannabinoides dentro de uma mesma planta, né? Então, quando eu falo em fazer uma terapêutica, usar uma cannabis para um paciente, eu vou estar sempre buscando usar óleos full spectrum, parece algo do Harry Potter, né? Mas quer dizer que é um óleo completo, com todas as substâncias que tem dentro da planta. É um óleo mais seguro terapeuticamente falando, e a gente tem um potencial terapêutico ali, expressivo muito maior também. Aí aqui eu trouxe 2 estudos, um em cães e outro em gatos. Esse estudo, inclusive, é um estudo randomizado, duplo cego, crossover. A gente fala, não tem estudo. Gente, meu Deus do céu, o que vocês querem mais? A gente tem muita coisa. Justamente avaliando os níveis de dor e a utilização dos fitocannabinoides nessas situações. Mas hoje, eu quero falar com vocês sobre os canabiméticos, aprofundar nisso. Vocês vão adorar. Porque a gente tem os óleos, né? E a gente pode usar tudo isso em conjunto, né? De uma forma otimizada. Mas os canabiméticos são substâncias que não vêm diretamente da cannabis, mas têm e fazem caminhos, né? Fazem caminhos ali semelhantes a ela, modulando o sistema endocannabinoide de um jeito muito importante, muito expressivo também. Nós temos diversos canabiméticos que imitam o efeito da cannabis, tá? E essa revisão aqui é muito interessante para quem tiver interesse. Vale muito a pena. A gente tem canabiméticos até na Arruda, olha só, né? Foi até um estudo brasileiro, muito, muito legal. E são substâncias como a peia, como os beta-carofilenos, o ômega 3, olha só, né? O ômega 3, cada dia mais a gente descobre que ele vai salvar o mundo, né? Os flavonoides também, então são muitos. Hoje eu trouxe alguns dos que a gente mais utiliza na rotina clínica também, para vocês conhecerem. Aqui, a nossa queridinha palmitol etanolamida, podem chamar de peia para facilitar. É um lipídio endógeno, a gente também produz a peia, tá? Ela deriva ali do ácido palmítico, mas ela também pode ser extraída de forma externa da palma, que é uma planta. Ela está presente na gema de ovo, em algumas pimentas, espécies de pimentas, na soja, no amendoim, olha só que coisa, né? Ela está em tudo. E ela é um lipídio, então imagina só, se ela é um lipídio, ela vai para qualquer célula de um jeito muito fácil, né? E a peia, o que ela faz? Lembra daquelas nossas enzimas que a gente falou? Ela é um dos principais ativos que vai degradar as enzimas, principalmente a FAH. E aí, degradando essas enzimas, a gente aumenta os níveis de anandamida, dos endocannabinoides internos. Ela é muito especial, muito mesmo. Ela é sintetizada em várias células do corpo, né? E ela age, de fato, como um regulador homeostático. Ela ajuda a controlar os processos inflamatórios e de dor de um jeito que, assim, é só a gente testemunhando para saber. Até mesmo em processos agudos, ela consegue ter uma ação muito rápida e muito bacana, principalmente quando a gente fala de formulações ultramicronizadas. Por quê? Os canabiméticos, eles não vão agir só em CB1 e CB2, como a gente viu lá atrás. Eles vão ter uma atuação muito importante em PPAR-alfa, em receptor TRP, em GPR55 e outras vias inflamatórias também. Então, olha só, ela abraça todo o sistema de um jeito muito bacana, né? A peia, como é que ela funciona no corpo? Aquilo que eu já expliquei, me antecedi aqui, que eu fico empolgada com ela, né? Mas ela modula os mastócitos. Então, a peia, gente, é como se ela chegasse no mastócito. O mastócito é igual aquele peixe baiacu, né? Ele incha do completo nada, que viu um estímulo ali, ele incha, começa a liberar heparina, começa a liberar um monte de substância pró-inflamatória. A peia vai lá e fala, calma, não precisa, abraça o mastócito, ele fica tranquilo, para de liberar constantemente
essas substâncias. Isso é muito válido onde? Atopia, por exemplo, né? Processos alérgicos, processos agudos, ela age de um jeito muito bom. Ela faz um efeito entourage, que é o efeito comitiva que a gente fala, que é quando a gente tem esse grupo, é como se fosse uma orquestra, né, dessas substâncias, e ela potencializa os endocannabinoides também, o efeito dos endocannabinoides. Então ela reduz a neuroinflamação, a sensibilização também central, muito importante como a gente viu, né? Aqui alguns estudos, não vou poder falar muito sobre eles, mas tirem print aí que vale muito a pena, mostrando como a PEA ela age nesses processos inflamatórios e a resposta muito importante ali nesses receptores também. Nossa, esse estudo é maravilhoso, eu gosto muito dele, esse aqui vale a pena demais vocês lerem, depois é uma revisão, né, que compilou aí essas evidências da PEA, principalmente na dor crônica, inflamatória e neuropática. E aqui usaram uma formulação micronizada, aí eu fico pensando, imagina só esses testes em uma formulação ultra micronizada, que é uma molécula pequenininha, ela é ultra rápida, seria incrível, né? Então, é um estudo muito, muito relevante para a gente. Aqui, pessoal, eu trouxe um caso clínico de um paciente muito especial, chamado Zeus, é um labrador de 16 anos, 42 quilos. Ele foi abandonado pela família, ele foi ficando mais velho, um monte de problema, eles abandonaram, e aí essa tutora resgatou ele para cuidar dele nesse momento de vida, né? Ele tem osteoartrite muito importante, caldequina, degeneração moderada, pelo menos, e displasia coxofemoral. De brinde, os Zeus têm dermatopatias, assim, muito difíceis de controlar, ansiedade de separação, disfunção cognitiva muito avançada, tadinho. Era aquele grande caos. Mas olha só a postura desse cachorro. Só de olhar a gente já sente dor por ele, né? Então, ele tinha grandes dificuldades. Era um cachorro que ele não conseguia ficar em estação nem um minuto. Era isso aqui a vida dele. Ó. Ele andava, dava uns passinhos e já sentava, porque ele não aguentava, ele é muito pesado também. Então, ele não conseguia mais beber água, comer em pé, a tutora tinha que ficar oferecendo na boca, o que reduziu muito a qualidade de vida dele. Imagina só, um cão desse porte, a pessoa tem que segurar. Gente, só quem vive isso sabe o que é, né? Então, ele passou por isso. Quando ele chegou pra mim, ele estava usando isso aqui, ó. As pílulas cor-de-rosa, né? Caripinose. É a pregabalina, dipirona pontual, assim, senti um pouquinho de dor, dá uma dipirona, um dia ali. Tomava corticoide contínuo. Aí vocês não vamos nem falar de adrenar, mas deixa pra outra coisa, né? Não vamos desesperar. E aí ele veio nesse cenário aqui pra mim. O que eu fiz? Eu incluí a mantadina como um acessório, eu deixei a pregabalina, tem anos que ele já usa. Adicionei a fisioterapia, o laser, esse aqui é ele depois desse manejo nosso. A gente entrou com óleo de cannabis, full spectrum. Olha só como ele vira, ele não virava, ele não ficava nem em estação. Claro, não é um milagre, ele ia sair perfeitamente, mas, gente, o quanto a qualidade de vida dele melhorou não está escrito. A gente adicionou o ômega 3 também, que ele não tinha ali na rotina dele, e usamos a Boswellia, a PEA e o Melofid, que foi, de fato, o diferencial. Esse cachorro deu aí 2 semanas de início desse novo protocolo, a tutora já começou a relatar uma melhora bem expressiva no sono, né? Lembra da disfunção cognitiva? Tudo isso melhorou muito. A gente não fala em milagres, né? Nunca vou prometer para nenhum tutor que o animal dele, nesse estado, vai virar, rejuvenescer, meu Deus do céu. Não é uma pílula cor-de-rosa, né? Mas a melhora da qualidade de vida dele foi algo expressivo. É um cachorro que voltou a comer sozinho, sabe? Em pé, começou a poder andar, sabe? Expressar ali comportamentos de interação com outros animais. Isso é tudo para um animal. Imagina se fosse a gente, né? Ter essa autonomia, mesmo que reduzida. Nossa, a gente é tudo que a gente quer mesmo, né? E aqui foi um dos reguladores que a gente usou no Zeus, a Boswellia serrata, que é uma planta, né, gente? A Boswellia, ela é muito legal, porque diferente de outros designs, né, que a gente tem convencionais, ela atinge diversas vias inflamatórias ao mesmo tempo. Assim, sei lá, eu ia usar um termo aqui, mas não consigo achar um termo para a Boswellia, porque ela é muito incrível mesmo. Ela usa a via da 5-lipoxigenase, reduzindo os leucotrienos pró-inflamatórios. Ela modula mastócito, assim como a PEA que a gente viu, né? Diminui a liberação desses mediadores inflamatórios, dessas citocinas. Reduz edema, olha que importante isso. Reduz a dor articular e a sensibilização periférica, tudo que a gente mais precisa, né? E ela faz isso.
E ela atua também no receptor TRPV1, que é o receptor que vai ali entender a dor inflamatória mesmo. Então, ela tem um mecanismo muito, muito bacana. Aqui são alguns estudos, tem muito estudo da Boswellia, viu, gente? Ela, assim, parecida com, ela perde só com o ômega. Ela tem bastante estudo em animais, em cães, em gatos, mostrando ali essa atuação nessas vias não clássicas, né? E como ela tem um impacto expressivo por conta disso. Então, já tem que passar. A gente tem aqui o caso da Janis Joplin, que é uma gatinha de 6 anos, ela minúscula, 2,5 kg, e ela chama Janis Joplin porque ela ama conversar, ela fica cantando o dia inteiro. Só que ela cantava mais do que o normal, sabe? Eu falava, gente, é bonitinho, mas eu acho que tem alguma coisa ali. E ela veio pra mim justamente porque ela parou de subir no sofá. Ela gostava muito de brincar de pique-pega. Quem tem gato sabe o que é isso, né? Brincar de pique-pega com a tutora dela. E ela parou simplesmente. Tinha dias que ela parava de andar e pronto, sabe? E aí a gente fez alguns exames de imagem ali, a gente descobriu incongruências na articulação coxofemoral esquerda dela, com um arrasamento acetabular também importante, né, considerando a idade dela. E essa paciente, ela veio para mim sem nenhum controle de dor e de inflamação. E então, imagina, para ela demonstrar esse comportamento, o que ela já passou antes, né? A dor que ela vinha carregando ali há muito tempo. E ela tomava meloxicam quando sentia muita dor ou quando ela parava de andar, porque foi o que foi orientado para a tutora, né? Então, ajudava um pouco ali nessas situações. E aí a gente fez a infiltração articular com ácido hialurônico, eu achei que era muito bem-vindo, então eu fiz. A gente adicionou o óleo de cannabis para ela, rico em THC. Ela ficou louca, né? Maluquíssima lá. Começou a correr de novo. Isso aqui, gente, eu falei, olha, fica em repouso depois da infiltração. Isso é uns 3 dias depois da infiltração. Aí ela, doutora, que ela voltou a brincar, pular no sofá. Eu falei, meu Deus, era repouso, né, que era pra fazer. Ela começou a ficar maluca. E a gente usou a PEA também, a Boswellia associada e o Melofid nessa paciente. E também associamos o ômega 3, pulando no sofá. Ela, Mari, eu acho que, não sei se eu me arrependi, porque ela tá agora subindo no sofá, arranhando lugares que ela não arranhava antes, então, uma questão. Então, ela teve uma resposta muito positiva mesmo, sabe? Aí eu nem briguei por causa do repouso, porque eu fiquei tão feliz. E aí ela continuou miando, mas aí a tutora reparou que a vocalização deu uma equalizada, sabe? Tava um pouco a mais, então ela reclamava mesmo. O gato nem faz isso, né, tanto vocalizando, mas ela fazia. E aqui o ômega 3, que é um ativo que muita gente... Ficou uma coisa meio assim, né? Ômega 3. Só que a gente não sabe trabalhar com ômega 3, a gente sabe calcular o ômega 3, a gente usa qualquer ômega, sabe? E quando a gente consegue, de fato, escolher um ômega de qualidade mesmo e fazer um cálculo assertivo para aquele quadro clínico, gente, é outra coisa, né? Quando a gente fala em canabinoides, vocês saibam que o ômega, ele é o Uber dos canabinoides. Então, ele vai levar os canabinoides para dentro da célula, para onde tem que ir, de um jeito muito bacana. Então, ele tem que estar presente nos nossos protocolos, sempre quando possível, com os canabinoides também, e principalmente com o manejo de dor. Por quê? Ele não só reduz a inflamação aqui, modulando os eicosanoides, reduzindo as citocinas inflamatórias, como também ele participa da resolução. E eu amo isso aqui, olha, esses nomes, olha que coisa, né? Resolvinas e protetinas, já tá, né? Não tem nem como ter dúvida. Então, ele também participa da resolução. Tem uma ação anti-inflamatória e pró-resolutiva. Olha que incrível, né? Então, a gente tem que repor mesmo o ômega para todos nós, para os nossos animais também, sem dúvidas. O ômega é um ativo que tem milhões de trabalhos bem robustos. Trouxe aqui alguns dos que eu mais gosto, mas ele tem bastante coisa. E aqui, o Melofid, que a gente falou antes, né? Todos esses pacientes com dor crônica, eu gosto muito de usar o Melofid, que é o Cucumis melo, que é um melão, gente, é uma espécie de melão. Olha que bonitinho que ele é. Ele é todo pequitinho, bonitinho, e ele tem uma concentração, usa realmente o suco, né, ali, liofilizado dele, concentrado. Ele é naturalmente rico em superóxido de dismutase e catalase também, que são enzimas muito importantes, principalmente nesse processo primário ali de defesa e de processos antioxidantes também. Ele reduz, assim, bem drasticamente as espécies reativas de oxigênio, e a gente sabe que o excesso dessas espécies reativas de oxigênio vão perpetuar a inflamação. E aí entra o superóxido de dismutase fazendo o quê? Interrompendo esse ciclo de inflamação, de dano e de dor. Então é um ativo muito bacana de associar
principalmente nos quadros de dor e de inflamação crônica também, que é o que vai ajudar a gente a não deixar a célula ficar toda oxidada, toda murcha ali. Ele vai tirar essas espécies e vai fazer com que a célula possa ter uma reserva melhor e mais funcional também. Aqui, gente, eu deixei por último, estou acabando, viu, gente? Esse caso eu tenho que falar. Vou falar rápido, mas é o caso do Cooper. E eu não podia deixar de colocar ele aqui, que foi um caso muito expressivo, e é o meu caso um dos mais difíceis assim, que eu tenho. Pelo quadro em si, é um Golden Retriever, né, tinha que ser, com 10 anos, 38 quilos no verão, no inverno esse cachorro vai com uns 43, 45 quilos, que imenso. E ele tem uma osteoartrite generalizada, especialmente concentrada em cotovelos, nos carpos, nas articulações distais também. Uma degeneração que eu nunca vi igual, assim, muito intensa mesmo. E ele mora na Irlanda, aí que está uma questão pra gente, por quê? Lá na Irlanda, a gente tem, cada país tem uns protocolos, né, uma cultura ali. E eu percebi que a gente está arrasando aqui no Brasil, tá, gente? A gente acha que não, temos uma síndrome do vira-lata, mas a gente arrasa mesmo, principalmente no manejo de dor. Lá na Irlanda, o que eles... Eu conversei com a equipe toda, ninguém queria entender nada, eles querem usar aquilo ali pronto, funciona assim. E o que o Cooper usava quando chegou para mim, né? Tramadol contínuo, não vamos falar sobre isso também, meloxicam, e uns suplementos, uns mix de suplementos aleatórios como subdose. Lá eles gostam muito desses mix de cogumelo, com um monte de coisinhas ali, mas em subdosagem, né? Algo mais assim, brando, que não fazia grandes efeitos ali. E o ômega 3 era mais para a parte, acho, psicológica da tutora, né? Aí eu falei, quer usar? Usa, não vai fazer muito efeito, né? Aí as imagens dele... peraí. Aqui é o Cooper passeando, esse aqui era o passeio dele. Ele dava uns 3, 4 passinhos, tinha que sentar. Bem como os Zeus também, né? Ele não aguentava nada, né? Então, e lá muito frio, imagina só, que tristeza, né? Ainda mais dor. Então, esse que era o dia a dia dele. Ele passeava um tiquinho, tinha que sentar, não conseguia andar, era uma tristeza. Ele vivia num sofá, na verdade. A tutora é muito cuidadosa, ela faz questão de sempre estimular, né, o movimento, mas mesmo assim é algo que não tinha como, né? E, além de tudo, gente, nós temos uma restrição no país para o uso de grande parte dos analgésicos, dos AINES também, e principalmente dos canabinoides, não pode nem entrar, sabe? É muito difícil. A gente tentou de várias vias, legais e ilegais, não conseguimos. Tô brincando, viu, gente? Não tem como mesmo. Não tem como. Nem se eu quisesse, eu queria muito, mesmo se tivesse, não tem como entrar canabinoide lá. E a gente... Eu esqueço, né? É um tema polêmico, não podemos falar isso. Mas a gente fazia contrabandos de dipirona. Então, isso a gente fazia, porque lá não tem dipirona, mas contrabandos de dipirona a gente fazia. Porque era algo que ajudava muito ele, né? E era o que dava para usar, não tinha nada, só tramadol e meloxicam. E o que aconteceu? Eu contei essa história do Cooper para o grupo Candioli e com a ajuda da Bilquital também, que também se apaixonaram por ele e falaram assim, não, nós vamos ajudar o Cooper sim. E aí eles enviaram para ele o tratamento dele. Olha isso aqui, ele recebendo o tratamentozinho dele. Eu não aguento isso aqui. A gente ficou muito, muito feliz, gente, porque imagina você não ter recurso nenhum. Eu desesperada, porque não tinha nada. E contei a história, eles abraçaram isso comigo e falaram, vamos ajudar sim. Então, eles são muito gratos. Não tinha como não colocar esse caso, né, porque foram decisivos, assim, pra gente, né. Foi muito emocionante. A tutora também ficou assim, meu Deus, como assim, né? Meu Deus, vamos mandar o tratamento pro Livão. E a gente associou para ele, né, os mexilhões de lábios verdes, que tem nos Guergilais, inclusive, estudos bem robustos sobre ele. O MSM, eu consegui convencer a veterinária a usar o PPS injetável para tentar ali uma anti-inflamação mais intensa um pouquinho, porque lá é disponível, lá não, né, na cidade vizinha, a gente conseguiu, então ela aplica para mim, né, contrariadíssima, mas ela aplica. O Grapipam, em ciclos, quando ele tem muita dor, a gente faz ciclos de anti-inflamatórios, não tem como a gente não utilizar. E a gente associou o Evexia Plus, né, que o Evexia é disponível lá, que é o óleo de cânhamo a 15%. Olha que boa essa porcentagem, né? O extrato de gengibre, a Camellia oleácea, e que é uma planta brasileira, inclusive, a Boswellia serrata também ali presente. Então, eu fiquei tão feliz com isso. E esse aqui é o Cooper, passeando, feliz da vida, rebolando, né, por conta da displasia, mas feliz da vida, abanando o rabinho dele.
E aí a tutora falou, Mari, a gente vai fazer uma festona de aniversário para ele, que agora ele está disposto. Reuniu amiguinhos no parque, aquela coisa, né? E isso aqui é ele, sabe? Depois. Qual que é o diferencial, né? Dessa abordagem mais individualizada e adequada para o paciente? Aí aqui é ele também. Eu coloquei só títulos de que eu gosto muito desse bicho. Ele muito feliz, assim, num frio de menos 5 graus, brincando, todo feliz. Ele não pulava, ele não era o cachorro que pulava mais. Olha isso, jogando. Eu até me preocupei, eu falei, meu Deus do céu, aonde vamos parar, né? Só falta uma fratura. Mas deixa ele tá feliz. Aqui é a festa de aniversário dele, ó. E aqui eu coloquei ele no quintal dele, vendo a aurora boreal. No quintal dele, você acredita? Tem sempre. Com a tutora dele, e a gente combinou que nas minhas próximas férias eu vou lá ver a aurora boreal com eles. Do lado de fora. E esse foi um caso muito importante, assim, e quero agradecer muito a Biopital, o Grupo Candioli também, que nos ajudou imensamente nisso tudo. Eu vou ser eternamente grata, sabe? A gente poder transformar a vida desses pacientes e melhorar nem que for um pouquinho, sabe, gente? Ter um dia melhor faz toda a diferença, é isso que a gente busca, é isso que a gente tem que buscar, né, na nossa prática clínica. E aqui eu vou deixar uma frase do Albert, nunca sei pronunciar, ele foi um médico, teólogo e filósofo, ele escreveu a Ética da Reverência pela Vida, muito legal da gente ler, e ele falou essa frase, tudo que vive quer viver. E se eu pudesse acrescentar algo para o Albert, eu colocaria que tudo que vive quer viver sem dor. Né? Que é o mais importante, que aí é uma vida, não é uma sobrevida, né? É viver de verdade. E é isso, muito obrigada, pessoal!